Pod Arena. Com o locutor de rodeios, Neto Paraná. O melhor do rodeio é aqui. Transformando emoções em palavras. Segura essa emoção. Alô, amantes do rodeio, este é mais um Pod Arena comigo, Neto Paraná. Acompanha nós aí nas redes sociais, @Neto Paraná Oficial, todas as nossas redes sociais, netoparaná.oficial.com.br, nosso site também. E hoje estaremos num papo bacana pra lá de especial. Os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, a Inversol, UEDS e Poupe Gás, Duque Implementos Agrícolas, Seriarte, nosso amigo Gardinho, forte abraço. Hoje nós vamos conversar com Francisco Antônio Boni, nascido em 79, filho de José Antônio Boni e Aurora Maria Boni. Ele que vai estar aqui falando. Em falar em Francisco Antônio Boni, pouca gente vai conhecer. Mas na hora que eu falar Fran Boni, da cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, prefeito municipal. Você tá bom, meu irmão? Tá bom, meu amigo Neto. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui com você, fazendo esse podcast com você. Você que já é um amigo nosso, né? De algum tempo atrás, desde quando eu, com meu irmão, com o Giovanni, com o Pedrão, nós tínhamos o Paraná Rodeio Show lá na TV Canal 10. Você esteve com a gente lá. Agradecer pelo convite, fazer um bate-papo muito gostoso, falar muito assunto aí, né? Sobre a vida acima de tudo, mas sobre rodeio também, sobre aquilo que a gente gosta. E o Fran Boni, hoje prefeito municipal, mas organizador de rodeio também, né? Eu fui presidente da Sociedade Rural de Monte Castelo, a Sormoc, durante 10 anos, né? De 2006 até 2016. Quando eu entrei lá em 2006, né? Monte Castelo teve um rodeio muito famoso, há muito tempo atrás, na década de 80, né? E aí ficou muito tempo parado. Nós ficamos 12 anos sem ter a festa lá. E falar a verdade pra você e pra quem tá ouvindo a gente, o meu irmão Zé Bono era muito mais ligado ao rodeio do que eu. E daí eu fui presidente de um clube recreativo lá. Nós tínhamos um clube recreativo lá um pouco desativado, eu peguei a presidência ainda muito jovem lá, 18 para 19 anos. E aí demos uma nova roupagem lá nessa entidade, foi bem. E aí eu fiquei um tempo lá, 6 anos e saí. Falei, ó, já deu pra mim aqui, já cumpri minha missão. E aí o pessoal da cidade rural, o pessoal das cidades amantes do rodeio, falou, não, agora você tem uma missão ainda maior. Que nós precisamos que você reative a sociedade rural e volte a fazer o rodeio, né? Isso de 2005 para 2006. E aí eu falei, então vamos encarar o desafio. Aí chamamos todo mundo, o pessoal das antigas, uma molecada mais nova. Fizemos uma nova comissão e reativamos o rodeio. À época, né, o Asa Branca ainda estava no meio de nós. O Asa Branca, o primeiro rodeio que ele fez no Paraná foi lá em Monte Castelo. E aí nós conseguimos contratá-lo. Aí transformamos o rodeio numa exposição. A Expo Monte Castelo, que foi a primeira em 2006. Levamos o Asa Branca de volta, né? O Asa Branca foi um ídolo que a gente teve lá, em especial para quem gosta do rodeio. E aí foi um sucesso, nós fizemos 10 edições. Ficamos lá até 2016, presidindo a festa por 10 anos. E foi uma festa muito boa, né? Ficamos aí entre os maiores rodeios do Paraná e do Brasil, uma festa muito bem organizada, né? Então a gente tem essa paixão pelo rodeio. E eu só saí de lá porque em 2016 eu disputei a minha primeira eleição como prefeito. Eu era vice-prefeito, 8 anos vice-prefeito, e aí disputei minha eleição como prefeito, não podia continuar de presidente. Aí vencemos as eleições, eu entreguei a presidência lá no ano de 2016, o pessoal continuar fazendo a festa lá. Mas por 10 anos nós ficamos por lá. Levando o rodeio. Resgatando. E eu gosto muito do rodeio. Eu sempre fui apaixonado pelo rodeio. Até tem uma foto que para mim me marca bastante, que é uma foto da Sormoc, no ano de 1985. Eu tinha 5 anos, o Zé Bono tinha lá 7. Tá eu, meu pai, minha mãe e o Zé Bono sentado na arena. Daí eu tava de short, chinelo, camiseta cavada, era magrinho. Tava na arena com o olhão, né, estralado assistindo o rodeio. Né? Então isso pra gente, a gente sempre gostou muito do meio mesmo, né? E nesses 10 anos nós procuramos resgatar o rodeio e, acima de tudo, valorizando o rodeio, viu, Neto? A gente, é claro, nós levamos grandes shows lá, porque para você atrair um grande público, você depende do show, né? Mas nós valorizamos muito o rodeio. Nós fazíamos, modéstia à parte, falando, nos 10 anos que eu tive lá, um rodeio muito bem organizado e a valorização dos profissionais do rodeio. Nós demos carro lá. Teve uma edição que nós demos 2 carros
pro campeão em touro, campeão em cavalo, demos moto pro segundo colocado, mas a gente sempre premiou muito bem o pessoal lá do rodeio, sempre fez um rodeio de muita qualidade, sempre levamos vários locutores lá, sabe? E sempre tratamos todo mundo da mesma forma. A gente tratava muito bem o artista, né? Que leva um público, isso a gente não pode negar. Mas o pessoal do rodeio, quem trabalhou com a gente lá também, a gente procurava tratar assim, de uma forma bem legal mesmo. Porque o que eu sempre disse para todos que a gente contratava lá? Eu dizia o seguinte, falei assim, olha, pessoal, o único voluntário aqui sou eu, né? Eu faço um trabalho voluntário, não sou remunerado em nada por isso. Agora, todos os outros envolvidos aqui no rodeio é o ganha-pão de cada um. Então, quanto melhor a festa tiver, quanto mais público a festa atrair, né? Quanto mais receita ela trazer, vai nos propiciar pagar um cachê melhor para todo mundo, né? E para isso a festa tem que ter organizada. Então, eu nunca misturei rodeio com show. Os shows nos meus 10 anos lá foi fora da arena. Essa era uma opção minha. Fora da arena, ó, aqui tem um espetáculo que é o rodeio e fora da arena tem o show, sabe? E lá o público prestigiava muito o rodeio, né? A gente sempre fez questão de deixar isso dividido, pra gente não... Às vezes você coloca... eu já cansei de ver, eu já fui em muita festa, né? De o rodeio parar no meio porque o artista quer subir em cima do palco, né? E eu nunca esqueço que até nós tivemos uma vez um show lá, eu vou até citar o nome aqui dos artistas, Rick Renner, né? Chegou na hora, o rodeio não tinha acabado ainda, ele falou assim, olha, presidente, é o seguinte, o meu show começa 1h da manhã e é o seguinte, 1h começa o show. E daí, se você atrasar lá por causa lá do rodeio, o tempo começa a contar 1h da manhã e meu show 1h45. Falei, não tem problema nenhum. O rodeio terminou lá com 40 minutos, vamos chamar assim, de atraso. Não é atraso, porque o rodeio é imprevisível. Pode acontecer algum acidente, alguma coisa que atrasa mesmo. E ele subiu no palco, cantou lá 50 minutos. Não tem problema, pode ir embora para casa. Eu peguei o microfone e falei, ó, cantou por isso. E o povo vaiou o artista e aplaudiu os profissionais lá do rodeio. Então a gente sempre fez questão de deixar isso muito dividido, né? Para valorizar todos e acho que foi por isso que deu certo. Né? Quem trabalhou com a gente lá sempre quis voltar, os competidores que tiveram com a gente, sempre, né? Eu tenho amigos aí que eu fiz ao longo desse tempo. Eu saí de lá em 2016, já vão fazer 8 anos, na verdade já fazem 8 anos, né? Que a gente saiu de lá, mas a gente cultiva a amizade de todo mundo que a gente tratou com muito respeito nesse período, né? E eu posso dizer que nós colocamos o rodeio de Santa Cruz do Monte Castelo entre os melhores do Brasil em todos os sentidos, né? Era muito importante. Quando a gente fazia o rodeio lá, você saía na rua, né? As pessoas, ô, Frambona, olha, quem tá liderando o rodeio aqui é o Neinha, né? O Neinha era competidor. Ó, o rodeio de cavalo é o Pio que tá liderando, né? Que cavalo ele pegou hoje, sabe? A rede social não tinha, né, tanta importância como tem hoje, né, essa presença na vida de todo mundo, né? Mas na época a gente fazia uma competição. A gente passava o ano preparando para fazer uma grande festa. Nós tivemos, acho que, uma grande sacada também. Nós trouxemos a festa para janeiro. Na época que nós começamos lá, o pessoal falou assim, ó, janeiro e fevereiro é a época das águas, né? Então poucas cidades faziam rodeio em janeiro e fevereiro, fazia festa. Colorado começava em março, né? Então nós antecipamos para janeiro para quê? Para você contratar, né? Fazer contrato com as pessoas um pouco mais em conta. Porque o cara, você ligava, o cara falou, ó, janeiro, e a gente sempre fez no último final de semana de janeiro. Ó, janeiro não tem rodeio mesmo, então vem aí, eu vou trabalhar aí, vamos. Então isso ajudou bastante. Claro, depois também que a festa se estabilizou, chegou num nível mais alto, né? É claro também que, né, outras cidades começaram a fazer em fevereiro, até janeiro mesmo, e aí acabou ficando elas por elas. Mas nós tivemos essa sacada aí que eu acho que foi também o segredo do sucesso aí. Hoje nós... Quem conhece do rodeio hoje, os profissionais, locutores, artistas, sabe do rodeio, da dimensão que vocês transformou a festa, a Expo Monte Castelo, ao longo desses 10 anos, com um trabalho sério. Quando você começou lá, ô Fran, que você iniciou a presidência da Somorc, qual a relação ou a dificuldade entre você e prefeitura para a realização do seu evento? Olha, Neto, aconteceu uma coisa até interessante, porque eu fui vice-prefeito a partir de 2009, né? E eu assumi a Somorc em 2006. E aí até o prefeito, à época, né, tinha uma diferença política comigo. E não vou, né, a prefeitura mandava lá alguma máquina, alguma coisa para dar assistência, mas até, né, tentou boicote na festa. A primeira nós vimos em 2006. Mas, graças a Deus, a gente trabalhou com muita clareza, com muita transparência, sabe? E eu falo que você é bíblico, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, nós fizemos muito decentemente a nossa parte e recebemos
muitas bênçãos de Deus lá durante os 10 anos que nós tivemos lá, né? E aí o começo foi difícil, o começo foi muito difícil. Mas acabou sendo uma coisa muito importante também, pelo seguinte, lá a sociedade rural é completamente desvinculada da prefeitura. A festa é da sociedade rural, sabe? E depois eu até acabei me tornando vice-prefeito e prefeito, né? E a sociedade rural, ela é independente lá. É claro, se você tiver a prefeitura ao lado, é mais fácil, né? Mas a sociedade rural é independente. E a gente sempre procurou fazer a festa na medida certa. O que é fazer a festa na medida certa? Sem fazer loucura nas contratações, né? Sem fazer loucura. Tanto é, né, que depois que nós saímos de lá em 2016, e eu sempre disse isso, né? Eu acho que quem nos sucedeu teve algumas dosagens de festa um pouco a mais, além do que aquilo que a festa comporta. Não no rodeio, mas em atrações artísticas. E aí, realmente, infelizmente, acabou que, né, algumas festas deram prejuízo, né? Esse ano nós não tivemos a festa, 2024 não tivemos a festa, né? Por quê? Precisa dosar a quantidade certa. Então nós conseguimos criar realmente uma grande festa, né? Uma grande festa que a gente passava aí 12 meses do ano organizando para fazer ela bem feita. Nós nunca tivemos problema com chuva lá. Chuva nunca nos impediu de realizar uma noite de festa, né? Desses 10 anos que nós tivemos lá. E é claro, eu acho que dificuldade sempre tem. Tudo que você vai fazer é difícil. Ainda mais você fazer. A nossa cidade tem hoje 9 mil e poucos habitantes, né? Então nós fizemos uma festa lá que no sábado nós dependíamos lá de 8, 9 mil pessoas entrando, pagando o ingresso para você custear a festa. E nós conseguimos fazer isso. Nos anos em que estivemos lá, né? Então, assim, medida certa. Eu acho que para tudo tem que ter medida certa. Não adianta você fazer loucura porque a conta não fecha, né? E se a conta não fecha, a festa acaba. Prejuízo. E aí quem tem um prejuízo são todos. É a entidade, são os profissionais, é a população, né? Nós sempre trabalhamos lá também com venda de passaporte antecipado, venda de camarote antecipado e sempre fizemos uma festa popular, preços acessíveis. E as pessoas sempre ajudaram, né? E outra coisa muito importante, lá nós pegávamos patrocínio de todo mundo. O cara que tinha condição de dar R$50, ele dava R$50. O cara que tinha condição de dar 10 mil, ele dava 10 mil. Mas a gente abriu oportunidade para todos ter o nome da sua empresa divulgado lá no evento. E se a pessoa se sente dono da festa também. O cara falou, vamos pegar minha família, meu vizinho, porque eu sou patrocinador lá também. Ah, mas você deu só 50. Não, a minha condição naquele ano era dar 50. E nós recebíamos todos da mesma forma. Eu acho que por isso que foi o grande sucesso. As dificuldades a gente sempre enfrentou, né? Mas tivemos grandes parceiros lá, muitos parceiros, né? Empresas, profissionais foram grandes parceiros. Eu acho que foi por isso que nós conseguimos fazer, né? Eu acho que proporcionalmente ao número de habitantes, uma das grandes festas do Brasil. E eu se orgulho muito disso. Se orgulho muito de ter feito parte disso, né? E uma coisa muito importante, né, que eu falo. Eu acabei de dizer agora há pouco, né? O meu irmão era muito mais sertanejo do que eu. Meu irmão fazia rodeio avulso. Ele era promotor de eventos. O Zé Boni, né? Zé Boni. Fazia rodeio, era promotor de eventos, né? Então, eu digo o seguinte, olha, deu certo por quê? Porque além da paixão sertaneja que a gente tem uma visão administrativa também, né? Então, olha, eu preciso fazer a festa, eu tenho paixão pelo rodeio, eu gosto, sou sertanejo, só que eu preciso fazer uma festa administrativamente também bem feita, pé no chão, para não dar prejuízo e não acabar. Então foi essa dosagem que nós fizemos, sabe? E eu acho que isso foi o grande sucesso desses 10 anos que nós tivemos lá. Santa Cruz do Monte Castelo é um dos maiores rodeios hoje. Hoje não sei, o último, esse 2024 não teve. Não, 23 teve, 24 não. E quem sucedeu o Framboni, o Zé Boni também estava encabeçado lá, né? O Zé Boni nos ajudava. Não fazia parte da diretoria, mas sempre nos ajudava. Os contatos, ele sempre nos ajudava. Nosso amigo Giovanni Araújo, seu amigo também. O Giovanni viveu uma fase muito difícil da vida dele, né? Foi quando ele perdeu a primeira esposa dele. E eu acho que a Expo Monte Castelo foi assim, um grande incentivo para ele. O tratamento. Né? O tratamento que nós demos para ele. Tanto é que ele mudou para lá depois, né? Acabou morando um bom tempo lá. Mas eu sempre dizia o seguinte, falei assim, o Asa Branca era o ídolo da antiga geração aqui da Sormoc. E o Giovanni tem a marca da nova geração da Sormoc, né? Quando ele passou no pior momento da vida dele, nós acolhemos ele. Abraçou. Né? Nós abraçamos ele, né? A gente tem uma relação de amizade, acima de tudo, de respeito. Então eu acho que ele teve comigo os 10 anos lá, os 10 anos que eu fui presidente, ele teve comigo os 10 anos lá, né? Então eu acho que para isso para ele foi muito bom também.
né? E ele ajudou a divulgar o nome do nosso rodeio, ajudou a divulgar o nome da Expo Monte Castelo, né? Que ele andava fazendo os rodeios dele pelo Brasil, né? De Monte Castelo, e sempre divulgava o nome. Então isso é muito importante, é isso que eu digo, essa somatória, sabe? E além do Giovanni, tem vários outros aí profissionais do rodeio que tiveram com a gente lá, né? E que também, além de ajudar a festa também os ajudaram na sua carreira profissional. Então essa parceria, sabe, Neto? Acima de tudo, esse respeito, né? Nós sempre respeitamos todos os profissionais que lá estiveram. Eu nunca paguei um cachê no último dia de festa. Todo mundo a gente pagava antes. Todos a gente pagava antes. Não teve ninguém que levou cheque pré-datado nos 10 anos que eu fiquei lá. Todo mundo recebia, sabe? Recebia no tempo certo. Por quê? Porque a gente fazia as coisas com o pé no chão e com responsabilidade. Como tudo deve ser feito assim, né? E foi graças à Expo Monte Castelo, graças a esse rodeio que nós fizemos, que eu me tornei prefeito da cidade. Aí eu venci as eleições de 2016, assumi o mandato 17. Depois de 2020 fui candidato à reeleição, fui candidato único, né? E mesmo você sendo candidato único, você vai para a urna, a pessoa pode votar branco e nulo. Tem que ter aprovação. Né? Mas mesmo assim, a cada 10 pessoas foram para as urnas, 9 votaram para mim. Eu fui, até hoje, né, o político mais votado da história da cidade, em todas as eleições. Tanto em número de votos, quanto em percentual de votos. E o mais interessante, né, eu estou encerrando agora a minha missão lá, vice-prefeito, prefeito, 16 anos, 8 anos vice-prefeito, 8 anos prefeito seguido, e eu fiz uma pesquisa agora 15 dias atrás, 99,3% de aprovação, quase que 100%, sabe? Isso é muito gratificante, e eu sempre digo o seguinte, a minha aprovação que a população me dá, não é só pelo meu trabalho enquanto prefeito, mas vale muito também pela passagem na Sormoc, pelos 10 anos que nós ficamos lá. Nós terminávamos a festa, Neto, no começo terminava domingo, né? Mas mais pro final a gente terminava no sábado. Porque a gente terminava domingo, mas o maior público é no sábado, né? Então falou, nós vamos começar a festa na quarta e vamos terminar no sábado, porque daí você termina a festa de casa cheia. Você termina a festa com um ambiente positivo, né? Então nós passamos a terminar a festa no sábado. Quando era na segunda-feira, né, a gente já estava com a prestação de contas da festa pronta, né? O que tinha sobrado da festa, que ficava no caixa da Sociedade Rural. E aí a gente mandava para todos os patrocinadores. Até aquele cidadão da empresa menor lá, que ajudou com R$50, ele recebia na sua mão, na sua empresa, a prestação de contas da festa. Tudo que arrecadou, tudo que gastou, quantos ingressos que vendeu, o que custou cada coisa, né? Isso nos dava credibilidade, né? Eu acho que acima de tudo é credibilidade e transparência, né? Então isso, né, isso me ajudou, com certeza, a ser prefeito da cidade. Eu falo que o fator principal de eu ter sido prefeito da cidade foi os meus 10 anos na sociedade rural. Então eu devo muito ao rodeio. Eu devo muito ao rodeio, devo muito aos profissionais do rodeio, né? Nós falamos aqui agora há pouco, eu fiz programa de rodeio, fizemos programa, porque eu gosto. Eu gosto de assistir, né? Eu vou nos rodeios, sempre que eu posso, eu vou nos rodeios com a minha família, levo meus filhos também. Tenho 2 filhos pequenos, para que eles tenham essa paixão também pelo rodeio, né? E eu gosto de chegar e assistir o rodeio. Eu vou falar a verdade para você. Eu vou em festas hoje, se eu fico lá na festa 2h30, 3 horas, é 2 horas assistindo o rodeio e meia hora assistindo o show. Eu não consigo assistir um show inteiro. Agora o rodeio eu gosto de ver de ponta a ponta. Eu gosto, sabe? Gosto até para valorizar esses grandes profissionais do rodeio, que é sem dúvida alguma, é a maior festa do Brasil. Nós nunca colocamos... Eu garanto uma coisa para você, se eu levar o Corinthians para jogar lá em Santa Cruz do Monte Castelo, não sei se eu vou pôr 10 mil pessoas lá no estádio para ver o Corinthians jogar. Mas num rodeio lá, nós colocamos, em 2015 nós colocamos 10 mil pessoas quase dentro do nosso parque de exposição, né? Então, com certeza o rodeio, ao meu ver, no sentido geral, ele ainda é maior que o futebol, né? Porque a grande maioria das cidades do Brasil, elas têm rodeio. Ela leva público. E já a grande maioria, quem leva público aí nos estádios, são as maiores cidades do Brasil e os maiores times, né? Então eu falo que o rodeio, sem dúvida alguma, a festa mais popular do Brasil, né? Estamos crescendo, né? Está melhorando, mas acho que a gente precisa evoluir muito ainda, né? Até pela valorização dos profissionais. A gente precisa de muita evolução. E para a gente evoluir, qual é né, a minha visão? É o profissionalismo na organização das festas. Eu acho que esse é o ponto-chave aí, para que a gente possa evoluir mais e evoluir a cada dia. Framboni, na sua visão do rodeio, claro que evoluiu bastante. De 90, vamos pegar 90, 94, 96. Existia a festa de rodeio, o povo que ia ali conhece do regulamento do rodeio. Hoje já não mais. Hoje já é mais porque vai estar o artista tal, já foi se perdendo essa
né? A credibilidade, o rodeio na essência foi se perdendo ao longo do tempo. A tua visão quanto a isso, você também percebe que hoje, festa, a gente sabe disso, você ao longo de 10 anos, né, lá na Sormorc, rodeio sem show nacional não é rodeio. Tá difícil. Eu vou falar uma coisa pra você que eu sempre falei, a gente sempre debateu sobre o tema. Eu sempre disse o seguinte, né? Um depende do outro. Não adianta querer trabalhar separado. Um depende do outro. Por quê? Se você pegar os grandes artistas do Brasil, vamos chamar assim, né? Que fazem muitos shows, eu acho que 70% dos shows que eles fazem são em rodeio ou exposição. Ninguém vai levar, vou levar um artista renomado aqui avulso, para levar ele num parque de exposição para cantar sem nada, só levar ele. Até porque se você for levar só ele, você não vai levar estrutura, você não vai levar barraqueiro, você não vai levar parque de diversão, porque é um dia, é um show. Então uma coisa depende da outra, né? Agora a gente tem que entender também, né, Neto, e buscar a solução para isso, né? Rapaz, a primeira festa que eu fiz lá, em 2006, nós fizemos sem nenhum show grande nacional, levamos banda. E o povo lotou a arena lá 3 noites, sabe? Lotou a arena 3 noites. Só que hoje não é mais assim. A gente tem que ser sincero, a gente tem que cair na real. Né? Hoje a gente precisa ter essa dosagem aí. Em especial agora, que muitas prefeituras estão fazendo rodeio de portas abertas. As prefeituras que têm condições, né? Faz o rodeio de porta aberta. Então o que eu acho que deve ser feito? Eu acho que precisa dosar, fazer uma dosagem. Agora eu acredito também, né, que as comissões precisam valorizar mais o rodeio. E você valorizar mais o rodeio não é você simplesmente aumentando a premiação. Não é isso. Mas você tem que valorizar bastante a competição do rodeio que vai estar. Eu, Neto, nos 10 anos que eu fiz lá, né, eu tinha um diretor de rodeios lá, né, a gente tinha toda a equipe, só que eu ficava na beira da arena do começo até o fim do rodeio. Eu fazia o rodeio parar 4, 5 vezes na noite. O Isnar era o nosso comentarista lá que trabalhou com a gente nesses anos. Pro Isnar colocar no telão a classificação até o momento, contar a história do competidor. Terminava o rodeio antes da última montaria pro povo não sair da arena. Por favor, a classificação ainda, pessoal, quem tá levando o prêmio para casa é o fulano aqui, ele tá com tantos pontos à frente, então amanhã se ele parar, se o outro não tinha... Sabe, as pessoas que estavam lá, elas entendiam a competição. Entendiam. Como o Campeonato Brasileiro. Eu sou ultimamente eu sou de assistir pouca TV. Eu sou corintiano, o Corinthians não tá dando muita alegria pra gente, mas eu sou de assistir pouca TV. Eu gosto mais do rádio. E os podcasts também e a internet que dominou a gente, né? Então... Por exemplo, futebol, eu era assistir muito futebol, hoje eu assisto pouco, né, ao vivo. Só que o que eu faço quando eu vou acompanhar futebol? Eu entro na tabela do Campeonato Brasileiro. Só pega a tabela lá. Deixa eu ver a tabela, né? E as pessoas gostam disso também. Então eu sempre cuidei muito disso lá, durante os 4 dias lá, que as pessoas elas fossem envolvidas na competição. Foi como eu disse agora há pouco. Você saía na rua lá, saía nas lanchonetes, saía nas lojas, nos bares. A pessoa, presidente, Frambono, né, eu vou citar o Neinha de novo aqui, que o Neinha ganhou um carro lá com nós uma vez, nós demos um carro, né? Frambono, o Neinha tá liderando, hein? Será que é ele que vai levar o carro? As pessoas sabiam, e eram todas as pessoas. Era desde as crianças até os mais velhos sabiam. Por quê? Porque a gente, durante o rodeio, a gente fazia questão, sabe? De fazer e de intensificar isso. As pessoas estarem acompanhando muito bem isso, né? E só para você ter ideia, o que a gente fazia lá? Todas as noites, né? Olha, agora nós vamos apresentar, se o rodeio terminasse hoje, quem tá liderando, quem levaria o prêmio para casa? Aí entrava na arena lá, com o cheque na mão, quem tava levando o cheque. Mas será que o cheque vai continuar com ele? Será que... Entendeu? Então a gente fazia, porque isso aí valoriza. Valoriza bastante a competição. E é isso que as pessoas têm que entender, né? E eu acho que é isso que falta hoje. Eu vou em rodeios aí, e na sua grande maioria, né, o locutor tá lá, fala o nome do cara que vai montar, fala o nome do boi, vai passando, termina, ninguém sabe como é que tá a classificação, ninguém sabe quem foi a maior nota, ou se fala, já fala que depois que já anunciou o show na arena, que o pessoal já invadiu a arena para ver o show, né? Então, por que nós sempre fizemos separado lá? Para as pessoas entenderem a competição do rodeio, sabe? A competição do rodeio. E sempre deu muito certo, Neto, sempre deu muito certo. Eu sempre digo que a gente tem que copiar os bons exemplos, né? E quando eu me tornei presidente lá, eu visitei. Eu ia todo ano em Colorado, eu ia todo ano em Douradina, sabe?
A gente andava, eu ia em Caraíma, que eram rodeios que já existiam, né? Então a gente acompanhava, viu que estava dando certo e implantava também, sabe? E agora eu acho que foi uma forma peculiar que nós fizemos lá, uma forma diferente, que deu muito certo. A população aceitou muito bem isso, sabe? Foi envolvida, teve ativa, sabe? E isso foi muito bom. E volto a dizer, a gente tratava todo mundo de igual forma. Teve até uma situação lá, um locutor, né? E um locutor renomado a nível nacional, viu? Não vou citar nome, até por questão de ética, né? E aí teve um ano lá, a gente tinha lá um colégio de freiras lá, que elas tinham uns quartos, né? Que elas locam, sabe? Um lugar bem bonito, é uma chácara. Então a gente locava aqueles quartos, né? E colocavam lá competidores, né? E colocava locutor lá também, porque era quarto, com café da manhã, com tudo. Era um hotel mesmo, um hotel rural. E aí um dia um locutor chegou lá e foi ficar lá e me ligou. Olha, presidente, quer dizer que você colocou eu aqui junto com os peão. Falei, olha, meu amigo, mas você fique sabendo que pra mim todo mundo tem o mesmo peso. Todo mundo aqui é tratado igual. Inclusive tem artista que vai ficar aí. Ele falou, não, mas eu não fico aqui. Eu falei, então você pode ir embora pra tua casa, eu vou pagar o teu cachê e você não precisa participar hoje do rodeio. Nem hoje, nem amanhã. Você não vai ficar sem receber, não. A única coisa que eu vou fazer, eu vou justificar na arena que você foi embora por causa disso. Aí ele, não, então tá bom. Aí ele voltou, né? Fez as 2 noites. Aí depois, na última noite, ele foi lá, olha, presidente, desculpa aí, cara, se eu te ofendi, mas ano que vem, por favor, você não deixa eu naquele lugar, não. Eu quero ficar em outro lugar separado. Eu falei, não, meu amigo, infelizmente, fica tranquilo, que ano que vem você não precisa se preocupar onde você vai ficar, que comigo você não volta mais aqui. Que eu trato todo mundo igual. Todo mundo igual, a gente não trata ninguém diferente. Então, acho que foi isso também, né? Essa importância que a gente deu aí. E quem tá ouvindo a gente, vendo a gente, ouvindo isso que eu tô falando, e teve lá com a gente, sabe daquilo que eu tô falando. Né, que a gente sempre fez isso. Eu acho que esse foi o segredo para o sucesso. Eu acho que esse é o segredo para quem quer ter sucesso aí, né, reerguer os rodeios. Até porque, Neto, se a gente for analisar as grandes festas aí, ao longo do tempo elas têm dado prejuízo. Tem dado prejuízo, tem sido difícil, né? O governo do Paraná agora, através da Secretaria de Turismo, ele até criou um programa, ele tem apoiado as festas, tem ajudado com recurso financeiro. Não é muito, mas dá uma ajuda. Isso tem dado uma ajuda também, né? Mas se não fizer a coisa bem ajustada, falta dinheiro na hora de fechar a conta e aí alguém fica sem receber. E o artista não sobe do palco se não pagar, né? E aí quem acaba, na verdade, vamos dizer assim, tomando no zóio, às vezes levando o pré-datado para casa, é o trabalhador lá que montou o som, né? É aquele que levou o palco, levou o gradil, né? Esse cara é que às vezes fica até sem receber. E outra coisa muito importante, né? Nós sempre valorizamos os prêmios lá. Sempre demos uma premiação boa. Por isso que, assim, a gente sempre tinha lista de espera lá e levamos para lá para competir com a gente. Sem dúvida alguma, os maiores competidores do país à época tiveram com a gente lá. Framboni, hoje, qual que é a dificuldade hoje, na tua percepção? Você hoje, prefeito municipal, presidente da Somorca por 10 anos, né? 10 anos. E disputar uma eleição ou realizar uma Expo Monte Castelo? Rapaz, eu acho que as duas... É difícil. As duas são difíceis, mas não são impossíveis, né? Tanto é que nós levou a outra. Passamos pelas duas e uma me levou a outra, né? Agora, é claro, hoje, né, 2024, se for fazer um comparativo para 2006, algumas coisas mudaram, tanto na política quanto na organização de festa. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Eu falar a verdade para você que está ouvindo a gente, eu penso muito, né, em poder voltar e poder, não vou dizer recitar, mas poder refazer o rodeio novamente no modelo que deve ser feito e a festa voltar, sabe? Eu penso muito mesmo. Assim, a gente tem outros projetos futuros aí, não dá para voltar a ser presidente, porque isso toma tempo e dedicação. E eu falo o seguinte, não dá para você ser meia boca, a partir do momento que você assume uma responsabilidade dessa, porque a entidade Sormoca, a Cidade Rural de Monte Castelo, ela tem um nome ela foi fundada em 1980 e pouquinho, né? Então, rapaz, se você for somada há 40 anos, né, de entidade, foi formada na época por grandes pecuaristas, sabe? Pessoas que têm um nome escrito na fundação da cidade, famílias inteiras ajudaram a constituir a Sormoc. Então é muita responsabilidade. Se você for pegar, você tem que pegar de corpo e alma,
né? Porque faz parte da história da cidade. Eu não tenho dúvida que a Sormoc de Monte Castelo hoje é uma das entidades do setor mais conhecidas pelo Brasil afora, né? Então tem que ter muita responsabilidade. Mas eu torço para que alguém, né, e nós estamos conversando com algumas pessoas, para que alguém possa, né, puxar essa fila aí, encabeçar, para que a festa volte a ser do formato que era antes, sabe? Que foi o formato que deu certo, né, na medida, na dosagem, e a festa volte a acontecer. Faz parte da nossa história. Framboni, de 2016, quando você encerrou lá, você foi prefeito municipal, você viu como a administração que te sucedeu lá errou em quais pontos que você analisa? Assim, não foi nada de má vontade, foi tudo de boa vontade, mas assim, a festa nós tínhamos uma receita e uma despesa, sabe? E aí eu acho que teve um pouco de excessos na receita, um pouco de excesso na contratação de show, na contratação de estruturas maiores, sabe? Volto a dizer, não foi por má vontade. Foi por má vontade. Foi tentando acertar. Mas aí a conta não fechou. A conta não fecha. Aí quando a conta não fecha, fica o passivo, né? Que é a conta, que é o débito. E aí vai ficando ruim, né? Mas volto a dizer para você, mesmo, né, fazendo parte da diretoria, enquanto prefeito, a gente sempre procurou estar junto, orientando, né? Sempre que nos foi pedido orientação, nós orientamos. Foi pedido conselho, nós demos, né? Mas a gente também respeita, né, a opinião, a posição de cada um, a vontade de querer fazer melhor, né? Isso é natural e torcemos para que dê melhor, viu, Neto? É igual agora eu vou entregar a prefeitura agora, eu torço para quem que me suceda seja melhor do que eu, né? Por quê? Porque eu gosto da minha cidade. Você também é eu dali, torço, né, para quem me sucedeu na Sormoc que fizesse uma festa melhor do que nós fizemos, com mais pessoas, com mais renda, né? Porque, pô, eu passei 10 anos lá da minha vida lá, eu amo aquele lugar. Eu tenho a raiz, eu tenho um nome cravado lá. Eu não vou conseguir me desligar daquilo, né? Até o dia que eu morrer, as pessoas vão lembrar. O Framboni foi presidente da Sormoc 10 anos. Então eu acho que passou um pouquinho da dose. Eu acho que a dosagem na contratação foi um pouco excessiva. E outra coisa muito importante. Festa de sociedade rural você faz com voluntários. A partir do momento que você começa a contratar gente para fazer todo o serviço, nos meus 10 anos, quem cuidava do camarim era minha esposa e as esposas dos demais diretores. Nos meus 10 anos, quem cuidava do estacionamento era o pessoal da minha diretoria. Quem cuidava da arena, passava o trator lá para deixar a arena lisa, era o meu pessoal. Quem colocava banner eram os meus diretores. A gente não pagava ninguém para fazer isso não, sabe? Eu tinha uma diretoria de 16 pessoas e todo mundo trabalhava. Eu chegava à época lá da exposição, eu perdia 10 quilos aí, ficava queimado do sol, que chegava a sair o couro. Não só eu, como a diretoria toda. Precisa fazer uma cerca, fincar o palanque. Vamos nós na mesa fincar palanque. Então a gente também pegava na partida. Tanto é que a última semana que antecedia a festa, a gente almoçava e jantava lá. A nossa casa era lá. Todo mundo ficava lá. Claro, tinha uns que trabalhavam durante o dia, chegava à noite, né? Era a nossa diretoria que distribuía os passaportes, distribuía os ingressos, que fazia o recolhimento. Nós não pagava aquelas maquininhas de percentual de ingresso, não. A gente fazia o trabalho mesmo. E tem que ser assim, senão a conta não fecha. Se você começar a exceder na contratação, a conta não fecha. A Receita não comporta isso, Neto. Não comporta, né? Até porque a gente sabe que os patrocínios, as grandes marcas nacionais, né, são poucas festas, né, que eles patrocinam. É mais o patrocínio local mesmo. Eu ainda tive, assim, um prestígio muito grande, que a Brahma ficou um bom período com a gente lá, sabe? Fez um contrato muito bom com a gente, até pelo nome que a festa tinha, né? E a gente pegava patrocínios regionais também, mas a gente sabe que você não tem um patrocínio tão grande numa cidade de 9 mil habitantes, né? Então, por isso que você mesmo tem que fazer. Então, eu acho que esse foi, né, esses anos que nos sucederam aí. Eu não estou falando da qualidade da festa. Ano passado, nós tivemos uma festa lá com 8 shows. 8 shows, uma estrutura de Fórmula 1, né? Grandes competidores, etapa da CR, 3 tambores, acho que o Tim Penny, né? Aquele que laça no pé. Tim. O Tim, tinha uma festa de encher os olhos, só que a conta não fechou. A conta não fechou. Por quê? Eu acho que proporcional à receita, a despesa, né, ela ultrapassou um pouquinho. Não era o padrão que nós estávamos acostumados. E aí a conta não fecha.
aí a conta não fecha, né? Então, eu acho que tem que ter essa dosagem. Então, eu acho que o que não deu certo foi esse excesso um pouquinho de contratação, mas volto a dizer, querendo acertar, querendo fazer algo melhor, né? Querendo fazer algo maior, mas que a conta, infelizmente, não fechou. Mas ainda está em tempo de voltar, está em tempo de voltar a ter, está em tempo de acerto. É só todo mundo se unir, se unificar e todo mundo pensar no bem da entidade, que eu tenho certeza que a festa pode voltar a acontecer da forma que aconteceu nesses anos. Claro, uma nova roupagem, né? Eu acho que um misto ali entre público e privado, alguma coisa nesse sentido, buscando patrocínios maiores para voltar a acontecer. E parcerias acima de tudo. Framboni, quando você deixou a Sormoc e você passou a ser prefeito municipal, qual que foi a ajuda, você como prefeito, contribuiu com o pessoal, com a atual presidência, ou os que sucederam você lá? Isso, Neto, a minha história com a Sormoc, ela é até mais ligada, porque é o seguinte, a área onde é a Sormoc hoje é uma área de quase 3 alqueires, né? O Parque de Exposições nosso é uma área que pertencia ao INCRA. E daí, eu enquanto vice-prefeito, né, em 2006, 2007, depois que eu assumi, eu consegui com que o INCRA doasse esse terreno para a Prefeitura Municipal. Então, aí ficou um pouco mais fácil. Então, nós investimos uns recursos lá na reforma, via Prefeitura, né? Toda a manutenção do parque, a Prefeitura que faz, roçada, a limpeza interna, sabe? É a Prefeitura que faz, né? E nós sempre cuidamos, ajudamos a cuidar, na verdade, lá do parque, né? Só como eu sempre digo, a Sormoc sempre foi independente. Ela nunca foi vinculada à prefeitura. Tanto eu disse agora há pouco, a primeira festa que eu fiz em 2016, né? 6, 7, 8, a prefeitura era minha adversária política, vamos chamar assim, né? A gestão à época fazia até de tudo para atrapalhar a festa não acontecer. A primeira festa que eu fui fazer, eu nunca esqueço, eu tinha amigos lá dentro e a gestão da época que governava a prefeitura reuniu os funcionários e falou assim, olha, não vamos prestigiar a festa da oposição. Essa é a grande verdade. É bem isso mesmo, né? E a festa foi um sucesso. A festa aconteceu, foi um sucesso, né? Só que agora eu acho que na situação que chegou, vai ter que ter vai ter que ter uma nova roupagem, vai ter que ter uma nova visão, vai ter que ter um alinhamento maior, né? A prefeitura vai ter que ter uma participação um pouco maior. Só que o que acontece? Requer também financeiro, ajuda financeira, né? Então, assim, eu, enquanto prefeito, dos meus 8 anos, eu nunca gastei dinheiro com festa. Por quê? Porque eu sei que a gente tem demandas da cidade que são necessárias, como saúde, como educação, é extrema importância. Claro, a gente faz a festa da cidade lá, a gente faz um enfeite fim do ano, né? Você gasta aí, mas nenhum gasto excessivo. Tudo gasto bem razoável mesmo, de acordo com o retorno que traz até para o próprio comércio. Só que, volto a dizer, hoje tem outras formas. Hoje o próprio governo do estado, ele patrocina, né? Ajuda financeiramente via prefeitura essas festas, né? Ou as entidades estatais, Copel, Sanepar, ajudam também, né? Então, acho que esse casamento que vai ter que ter agora para a festa poder voltar. Se você me perguntar, a Expo Monte Castelo, você acha que se cobrar ingresso, ela volta igual ela era? Eu acho que não, porque hoje tem muitas festas abertas em volta. Você pega a Expo Loanda mesmo, que é uma festa praticamente bancada pela prefeitura, né? Inclusive o prefeito lá é o Zé Maria, que é ex-prefeito lá de Monte Castelo, eu fui vice dele. Hoje ele é prefeito de Loanda, né? Mas Loanda tem uma capacidade de investimento, né? O orçamento de Loanda é completamente diferente do orçamento de Monte Castelo. Como o orçamento de Porto Rico é diferente do de Monte Castelo. Eles arrecadam muito mais, né? Então, às vezes, a prefeitura tira lá 500 mil, 1 milhão para ajudar a custear uma festa, né? Não vai fazer falta para ela. Agora, para Monte Castelo e como para a maioria das cidades aí, em especial do Paraná, vai fazer. Você vai ter que tirar de algum lugar, né? Então, eu, né, enquanto prefeito, ao longo dos anos, escolhi não fazer isso, né? Mas a prefeitura dá sim a sua contribuição, com a sua estrutura, né? Ajudando a limpar, ajudando a organizar, né? A cidade em si também, ajudando a deixar a cidade bonita para receber a festa. Mas vai ter que caminhar dessa forma agora, dessa parceria conjunta, para que a festa volte a acontecer. Um entrosamento, né? Entrosamento. Ô Framone, quando você assumiu a prefeitura de Santa Cruz do Monte Castelo, você viu a importância dos 10 anos seu como diretor da Sormoc
para você parte administrativamente como diretor e administrativamente como prefeito municipal, são receitas diferentes, né? São bastante pernas, né? na prefeitura. Mas foi importante a história que você viveu administrativamente para você depois levar no peito a prefeitura. Foi igual, né? Eu sempre fui muito organizado em tudo que eu fiz, né? A gente tem empresas familiares lá e mesmo eu estando na prefeitura, a parte financeira das empresas lá eu faço conferência semanal e mensal, sabe? E na Sormoc eu levava tudo na ponta da caneta. Tudo na ponta da caneta. Era tudo muito organizado, sabe? E organizado na mão do presidente, né? Tantas contratações, a gente... era tudo muito planejado. Planejamento. Tudo muito planejado. Por isso que deu certo. E na prefeitura também é igual. Eu tenho no meu gabinete lá as contas da prefeitura em cima da minha mesa todos os dias, sabe? Eu levo na ponta da caneta mesmo. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá muito trabalho, né? É mais fácil você falar, fulano, cuida aí você, ó. Agora não, é o jeito meu de trabalhar. Então o jeito que eu conduzi a Sormoc, estou conduzindo o município. Eu acho que é o segredo. Esse é o segredo, sabe? Esse é o segredo. As pessoas até ficavam, né, na época, né, a minha diretoria, a gente até tinha, às vezes, eu não vou dizer ficar bravo, né, mas ficava um pouquinho de bico. Ficava assim, poxa vida, eu queria pegar ali um ingressinho em cortesia para dar para um amigo meu, mas tem que pegar na mão do Framboni. Ele fica com tudo, né? Ele é muito centralizador. Eu falei, não é questão de ser centralizador, pessoal. É que eu sei como que a conta vai fechar. E eu sei que tem que ser assim para a conta fechar. Então não adianta se você, vou fazer uma festa aqui, vou criar uma comissão, você vai distribuir os ingressos, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Se você deixar a torneira aberta, a conta vem cara. A conta vem cara. E tanto é lá na Sormoc, né? Foi comigo, quanto é na Prefeitura Municipal também. Então a gente fez questão de conduzir da mesma forma, né? Eu acho que isso é dom de Deus, sabe? Acho que Deus dá dons pra gente, né? E isso foi um dom que ele me deu de ser bem gestor mesmo de tudo que eu faço, tá? E você ser gestor não é você ser ruim, não. Não é você ser mal educado, não. Pelo contrário. Eu sempre fui muito bem educado com todo mundo. Tanto é que eu só construí amigos, né? Nesses 10 anos que eu fiquei na Sormoc. Só construí amigos nesse tempo meu aí de política, de prefeitura, Neto. Existe uma coisa muito legal e muito interessante, que é o respeito das pessoas com a gente. Eu sempre digo o seguinte, né? Você politizar as coisas, você politizar, passa. Eu falo que o populismo passa. O populismo passa até chegar alguém que é mais popular que você, tá? Agora, a credibilidade não. A credibilidade fica, né? E quando você trabalha nas coisas com credibilidade, com transparência, né? As pessoas até se emocionam em chegar perto de você. Sabe, aconteceu uma situação interessante, rapaz, que eu estava num lugar, né, fora de Monte Castelo, eu estava em Porto Rico, e aí fui num lugar lá, um restaurante novo que abriu, eu sempre vou para lá, tá do lado de Monte Castelo, eu vou com a minha família, os meus filhos gostam muito de lá, e eu estava num lugar lá, fui nesse restaurante comer, e chegou uma mulher, essa mulher era até de Loanda, chegou e eu falei, você não é o Framboni? Eu falei, sou Framboni. Mas prefeito de Monte Castelo. Eu falei assim, olha, eu fico até emocionada de ver você aqui, até emocionada de ver, né, você aqui frequentando a gente. Eu vi que o olho dela até lacrimejou, sabe? Aí ela saiu, tava eu com a minha esposa, meu sogro, minha sogra, os meus filhos. Aí minha esposa falou assim, nossa, eu achei que essa mulher ia chorar. Aí eu falei o seguinte, falei assim, pessoal, pra minha família, eu falei, sabe por que é isso? Eu falei assim, não é só pelas obras que a gente está fazendo lá. A gente está fazendo muita obra na cidade, graças a Deus. Mas não é só pelas obras, não. Não é só por isso. Essa emoção dela, ao nos ver, é pela credibilidade, é pela transparência. Porque a obra todo mundo faz. Um faz mais, outro faz menos. Mas todo mundo faz. Eu falei assim, agora essa emoção dela é por nós agirmos na prefeitura como 100% dos gestores teriam que agir. Só que, infelizmente, são poucos que agem, né, do jeito certo. Não só na prefeitura, tá? Eu digo também em todos os lugares. Então, assim, eu sempre procurei agir dessa forma lá na Sormoc e lá na prefeitura também, sabe? Então, isso foi o segredo do sucesso. E aí, essa credibilidade que você tem com as pessoas, né? Essa admiração. É admiração mesmo. É admiração. Como eu tenho admiração por muitas pessoas, tenho admiração por muitos profissionais,
por muitos amigos, porque são pessoas corretas, coesas, de caráter, né? Então as pessoas têm pela gente também. E isso deixa a gente feliz. Deixa a gente muito feliz mesmo, até para os próximos passos que a gente pensa em dar, sonha em dar, né? E eu acho que isso é um caminho de vida. É um caminho de vida. Eu sempre digo o seguinte, olha, independentemente do que você vai fazer, independentemente de onde você estiver, né? Seja muito correto em tudo aquilo que você vai fazer. Porque o reconhecimento vem. Às vezes você fala assim, mas na política o povo não reconhece. Eu nunca tive esse problema. Eu sempre fui reconhecido. Só que eu sempre fiz a coisa muito correta. Em tudo que eu fiz e em tudo onde eu estive, sabe? Para mim a verdade é uma só, não tem duas verdades. Ou é verdade ou é mentira. Ou tem dúvida, né? Ou é verdade ou é mentira. Agora não tem verdade. O que é verdade para mim é mentira. Para você, não. A verdade é uma só. Então a gente sempre procurou o lado da verdade, da credibilidade, da transparência, de tudo que fez. Eu acho que por isso que o rodeio, né, que a gente fez lá, eu acho que chegou nesse nível, foi por isso, né? E o mais gostoso de tudo, né, Neto, é quando você trabalha assim, você envolve as pessoas ao seu redor. Sim. As pessoas se sentem envolvidas, né? Se sentem envolvidas e recebem também esse ambiente positivo. Eu acho que é isso que dá certo. É isso que dá certo. Framboni, você quando pegou a presidência lá da Sociedade Rural de Santa Cruz do Monte Castelo, qual foi o maior desafio no primeiro ano, na contratação de show? Eu vou dizer o maior desafio lá. Só para você ter ideia, né? A importância. Santa Cruz do Monte Castelo sempre falavam a capital de leilões do Paraná. Nós tínhamos os maiores leilões do Paraná, nós tínhamos lá. Né? Na época do Grupo Atala, o pessoal dos Garcia, da Aviação Garcia, tinham fazendas em volta lá, sabe? Então os leilões lá eram muito fortes. Só que o volume de criação de gado que tinha lá nos anos 80, né, e no começo dos anos 90, era muito maior do que o que tem hoje. Como era muito maior em 2006, quando eu assumi a presidência da Sormoc. E quando eu assumi a presidência da Sormoc, fazia 12 anos que a entidade estava praticamente desativada. Estava praticamente desativada. Existia um leilão ou outro lá, tentou-se fazer um rodeio nesse intervalo, mas até teve o evento, mas não foi muito bem sucedido, sabe? Não deu muito certo, a conta não fechou, não deu muita gente, né? Um rodeio terceirizado ainda, algum evento ou outro, né? Então existia essa descrença. E aí eu nunca esqueço, quando eu comecei, as pessoas falaram assim, mas isso não vira mais não. Monte Castelo hoje nem mais boi tem, né? Você vai fazer um rodeio, você vai pedir boi pra quem? Porque na época o pessoal ganhava boi, acabei de boi, né? Acabei de boi pra fazer o rodeio, né? E só pra você ter ideia, né? Nós fizemos lá 10 festas. E eu devo ter feito lá nos meus 10 anos lá, aproximadamente uns 60 leilões de gado. A gente fazia um leilão por mês. Né? Só um mês, que às vezes não faltava chuva, o pasto estava ruim, a gente não fazia. E tinha mês nós fazer 2. Então não era só o rodeio, não. A gente ativou a entidade também. Fazíamos rodeio, fazíamos encontro de produtor, né? Fazíamos também, defendíamos o interesse do homem do campo, em especial na segurança pública no homem do campo. Quando começava a ter algum roubinho na Sociedade Rural, nós reunia lá o comando da Polícia Militar na Sociedade Rural de Monte Castelo, com toda a região, sabe? Então a Sociedade Rural, nós ativamos lá com voz ativa na representação dos direitos do homem do campo também, sabe? Não foi só fazer o rodeio, não. Então acho que a grande dificuldade foi isso, né? Você ter 12 anos a festa inativa, a festa era rodeio, não tinha nada de exposição, era Festa do Peão. O nome era Festa do Peão. E o grande desafio, mas eu acho que você tem que ter, ter empolgação, né? Aí você tem que empolgar, você tem que ter aí argumentos, né, positivos para você empolgar as pessoas que tudo pode acontecer, né? E quem faz o momento é a gente. A gente faz o momento acontecer. E nós fizemos o momento acontecer. Então, acho que teve essa dificuldade da descrença. Mas será que vai conseguir? Não vai conseguir? 12 anos parado. Para né? resgatar. A Cidade Rural, quando eu virei presidente, tinha cavalo e vaca lá dentro, pastando, sabe? Pra grama não crescer. Tava largado. Essa é a grande verdade. Tava largado. Tinha gente cuidando, né? Eu sempre deixei muito claro, né? Falei assim, ninguém constrói nada sozinho e ninguém destrói nada sozinho. Então, eu não construí a história da Expo Monte Castelo sozinho. Eu tive lá, tinha 15 pessoas que me ajudaram diretamente, né? Como às vezes também, quem tocou lá uma época, né? Às vezes no momento aquela pessoa não conseguiu às vezes reunir, né? Um grupo de pessoas que pudesse ajudar ela da forma que eu consegui reunir. Às vezes ela não tinha tempo suficiente para isso, né? Eu não coloco culpa em ninguém, sabe? Tanto é que as pessoas que ficaram antigamente continuaram comigo.
Eu falei, ó, só pego a presidência aqui se quem tiver aqui ficar junto comigo. E foi meu braço direito, meu braço esquerdo depois. As pessoas que estavam junto comigo, os ex-presidentes também, sabe? Então nós reunimos todo mundo. Nós unimos força para fazer acontecer. Eu acho que esse foi o grande desafio, a descrença. Mas nós, com muita empolgação, conseguimos aí fazer a crença em todo mundo e fazer a festa acontecer, né? E era muito gostoso também, Neto. A gente fazia o desfile do cowboy pelas ruas da cidade, sabe? E aí o Paulo Emílio mesmo, na época, né, levava boi lá, colocava as carretas dele para desfilar junto, os tropeiros, o Luizão, enfim, todo mundo, o pessoal, o Atlantis colocava o caminhão dele de som, sabe? Fazia uma carreata pela rua da cidade, com os cavaleiros, enfim, envolvia. O comércio se enfeitava tudo. As lojas todas se enfeitavam, sabe? A gente tinha lá, todo lugar da cidade que você entrava, o comércio estava vendendo o ingresso ou o passaporte. A gente envolvia. Tinha lá, só na cidade tinha 100 pontos de venda. Por quê? Você entrava no comércio, já comprou teu passaporte pro rodeio? Já comprou teu ingresso pro rodeio? A gente ganhava parceiros. A gente envolvia. Agora hoje não. Hoje tem muita gente que faz festa, distribui lá 2, 3 maquininhas, que hoje não é maquininha, né? Eu fazia ingresso na Automatic, aquele que é de plástico, sabe? Eu gostava daquele. As fichinhas? As fichinhas. Eu gostava já tinha maquininha na minha época, tá? Mas custa. E eu não gostava, não. Imprime na hora, não. Eu gostava. Imprime 1.000, 2.000 de plástico. O cara chegava, entrava num comércio lá. Já comprou teu passaporte pro rodeio de moto? Não, compra aqui, compra aí. O cara entrava, não, agora não quero. Entrava no outro, vinha outro cara. Compra aqui, não, eu também não quero. No terceiro, o cara falou, não, vou comprar, que eu não aguento mais pôr mexer no saco. Ele vende ingresso de passaporte pra mim. Eu vou ter que ir também. Né? Aí já orientava o comerciante, mas tá vendendo, vixe, tá vendendo bem, tá vendendo muito, só essa semana já acabou meu lote 3 vezes. Então você criava um ambiente positivo, você envolvia as pessoas. Não esse negócio, ó, deixa uma maquininha ali, ou você não tem ingresso aqui? Não, ingresso tem só lá no posto, lá em cima, lá. Eu nem vou naquele posto, sabe? Então, vou daqui lá pra comprar. Não vou mais lá comprar, não. Também não vou, não. Agora não. A farmácia vendia, a padaria vendia, o mercado vendia, a loja Country vendia, o espetinho vendia, o açougue vendia, tudo vendia. Trazia a cidade Trazia a cidade pra junto, né? A cidade pra junto. A gente fazia um movimento muito grande no mês de janeiro, que é o mês de vaca magra pro comércio. É difícil. O mês de vaca magra. E a gente trazia, o pessoal recebia muita gente, né? O hotel lotava, nem que ficava na rua, aí o açougue, o mercado. Enfim, falta dizer, foi uma fase boa que eu tenho certeza que vai voltar a acontecer. E ficou pra história. Ficou pra história. História ninguém apaga, né? Não. História ninguém apaga. É isso que eu digo. História é história. Escreveu. E eu tenho tudo guardadinho comigo lá, os DVD das 10 festas, eu tenho fotos, sabe? Eu guardo tudo. Tem tudo guardadinho comigo, né? E volta e meia eu pego um DVD lá e coloco pra ficar assistindo. Eu gosto. Ser lembrada. Eu gosto. Né? Recordar, né? Uma Recordar. recordação boa. Foi muito bem feito, foi feito com muito carinho, com muita responsabilidade. E a gente gosta de relembrar. Sempre é importante relembrar coisa boa, né? Quando que o Frambone levou o primeiro show nacional? Rapaz, o primeiro show nacional que nós levamos lá foi Mato Grosso e Matias. Nós fizemos uma festa em 2005, né? 6, desculpa, que foi banda que eu falei pra você. E aí no ano seguinte, aí a festa foi banda e lotou, sobrou dinheiro. E aí no ano seguinte, chamei a diretoria e falei, pessoal, vamos começar a trazer show? Vamos. E aí, rapaz, eu falo, esse meio tem muito picareta também, né? Tem. Apareceu um cara lá, não, vou vender pra você o Milionários. Foi a única, assim, a única frustração que eu tive nos meus 10 anos de rodeio lá, que eu fiz, foi que eu não consegui levar o Milionários é Rico pra cantar lá. Foi a única. E aí esse cara apareceu, eu tenho 2 shows pra vender pra você. Milionários é Rico e Mato Grosso e Matias. Não, beleza, vamos fazer contrato, um valor na época bom, que dava pra contratar. E fizemos, e o cara deu o chapéu em nós, no Milionários é Rico. Depois nós entramos em contato, não, com nós não tem contrato nenhum, não, sabe? E até adiantamos um valor de sinal lá, era um sinal que falava na época, né? Não era um valor alto, não, um valor baixo, que depois nós acabamos perdendo, porque o próprio Mato Grosso e Matias acabou absolvendo, né? E no show demais foi o Mato Grosso e Matias. Mas depois nós levamos, nesses 10 anos, levamos tudo, levamos Luan Santana, Gustavo Lima, Eduardo Costa, Zezé de Camargo Luciano, César Menotti Fabiano, Rick Renner. Deve ter levado lá uns 40 shows aí nesse período. E a gente fazia um baile country, fazia no Frio, que era um sucesso danado também, e fazia o baile de lançamento do rodeio. Fazia também, que era um sucesso danado também. Então não era só um evento no ano, não. Eram 3 grandes eventos no ano, fora os leilões. Era uma entidade ativa, muito ativa e
e reconhecida. Passou a ser, né? Passou a ser. É igual eu disse pra você, né, Neto? Já tinha uma história lá atrás, né? Não foi eu que criei. Eu peguei o negócio andando, nós apenas aperfeiçoamos, transformamos, né? Mas eu acho que todo o mérito tem que ser para quem criou. E foi criado por homens valorosos, né? Que montaram, fizeram a estrutura, dinheiro do bolso, né? Na época tinha muita madeira lá, então lá tem umas mangueiras muito grandes, tem, sabe? Uma estrutura muito boa mesmo, né? E aí nós conseguimos dar uma nova roupagem lá e fazer crescer, né? Eu acho que, assim, modéstia à parte falando, acho que nós conseguimos contribuir bastante, né? Até pro rodeio, o formato que nós criamos lá. Então foi muito importante, foi uma fase muito gostosa da minha vida, que eu vou levar pro resto dela, né? Mas dói no coração passar lá e ver que, né, que a coisa precisa ser ressurgida. Reorganizada. Reprogramada para funcionar. Framboni, você ainda pensa em retornar ali, pelo menos como apoio? Não, com apoio sim. Ajuda? Com apoio sim. Até porque quem é prefeito municipal, né, automaticamente tá, claro. Né, da como população. no ano passado fizeram lá, o que estava dando no nosso alcance, nós ajudamos, colaboramos, sabe, da melhor forma possível. Como fiz no período que eu estou prefeito, que teve a festa lá, que nós pudemos fazer, nós fizemos. Sabe, Neto? Agora, volto a dizer, voltar na presidência, não. Não dá, né? Já foi uma fase da vida que passou. Mas quem pegar lá, quem tiver essa coragem né? Ou até a atual diretoria, vamos criar uma nova roupagem aqui, né? Com certeza, se precisar contar comigo, quiser contar, nós vamos estar ajudando assim. Porque eu tenho uma paixão por aquele lugar, né? Pô, eu tenho 40 anos, então eu vivi enraizado, 25% da minha vida lá dentro, né? 25% da vida lá dentro, então não é pouca coisa. Né? Passei um bom período da minha vida lá dentro, enquanto eu era presidente lá, sabe? Então isso não tem preço, né? A experiência de vida. A transparência, que eu acho que isso é importante, né? Prefeito hoje, presidente da sociedade rural, e a transparência, isso é importante. Igual o Framboni nos disse aqui, os nossos amigos que estão nos acompanhando, trazer aqueles que de peito já estavam ali, né? Trazer para junto de você e falar assim, não, eu quero que você esteja comigo aqui, claro, porque eu preciso de vocês. Claro. Né? Isso é reconhecimento, isso é você saber que o cara tá ali porque, né, é bom, sabe fazer, de peito aberto, requer dedicação, requer uma porção de coisa. Quando você pegou, em 2006, a Sormoc, como que tava o caixa? Não, tinha dívida. Tinha dívida, tinha cheque sem fundo espalhado aí, né? E nós reativamos. Começamos a fazer evento, começamos a organizar e reativamos, rapaz. E foi muito rápida a coisa, viu, Neto? A coisa foi muito rápida, rapaz. Foi assim, 2006, né? A primeira foi 2007. O primeiro rodeio foi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É 7. Eu assumi em 2006, em meados de 2006, aí 6 meses depois nós já fizemos rodeio. E nesse intervalo nós fizemos leilão, sabe? E aí nós fomos levantando fundo. E o primeiro rodeio deu muita gente, né? E foi um rodeio barato, porque não foi show, foi banda. Metrópole do Serjão. O Serjão fez baile do Havaí comigo lá quando era presidente do clube, 5 anos. O Serjão é um grande irmão que eu tenho, né? Levamos lá Metrópole, enfim, Herança, Garrafão. O primeiro rodeio acho que foi isso. E aí, mas foi muito bom. O Asa Branca voltou lá, o pessoal foi para ver o Asa Branca. Os outros dias o pessoal foi também. Sobrou dinheiro, pagamos as contas, aumentamos a arena. Né? Porque a nossa arena lá tem uma arena fixa e a gente montava outra arquibancada em cima dela, né? E foi um sucesso. E aí já deu ano para ir para segunda, para terceira e até a 10ª aí no ano de 2016 foi a última que nós fizemos. E sempre aumentando gradativamente, sabe? Aumentando gradativamente. Ano a ano a gente aumentando gradativamente até chegar no nível que chegou, né? Mas foi realmente, acho que foi gratificante. Foi gratificante poder ressurgir das cinzas, como pode ressurgir de novo. É isso aí. Lembrando os nossos parceiros, patrocinadores, UEDS, Marketing Digital, nosso amigo Ivan Dias, empresário do Neto Paraná, Inversol, Poup Gás, Duque Implementos Agrícolas, Seriarte,
Nosso amigo Gardim, forte abraço. Framboni, eu quero agradecer, meu irmão, pela sua disponibilidade de estar aqui contando sua história. Por São de ano não te via, mas eu passei a admirar você da primeira vez que eu conversei com você. Zé Boni, um baita de um cara também. Zé Fera. E Giovanni, Pedro Haddad, são pessoas que, ó, tem um carinho muito grande. E bacana você vir aqui contar da história da Sormoc, da presidência, né, da Sociedade Rural de Santa Cruz do Monte Castelo, depois prefeito municipal, os desafios e aquilo que depois, né, acabou sucedendo, que não deu tão certo, mas não é pelas pessoas. Não, é momento, né, Vê pandemia também, que judiou bastante, né? É a gente querer fazer uma coisa grande num lugar pequeno, né? E aí não vai fechar a conta. Para os seus amigos, fã que eu tenho certeza, você tem uma porção de fã do Framboni, os teus eleitores, para a comunidade de Santa Cruz do Monte Castelo e a todo o estado do Paraná e a nação brasileira, seu recadinho para aqueles que com muito carinho vai receber você de braços abertos dentro da sua casa. Beleza, Neto, eu que agradeço, né? Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com você, desejar muito sucesso para você, o teu programa aí, o Pod Arena, sucesso do rádio, sucesso dos rodeios, que Deus continue te abençoando e te guiando aí, né? Eu acho importante podcast como esse teu aqui, é muito importante mesmo, para levar informação até as pessoas. A pessoa tem que ser informada, né? E hoje, Neto, eu sempre tenho dito que a mídia, e a mídia no geral, você faz programa de rádio, eu faço programa de rádio também, lá na Rede Rádio 101.9 lá em Paranavaí. Eu sempre digo que a mídia responsável, ela é a grande responsável mesmo por a gente trazer a verdade para o nosso país, em todos os sentidos, né? Tem muito mentiroso aí com o microfone na mão. Né? Tem muita mentira sendo falada pelo microfone. Então a mídia em todos os sentidos, né, ela é importante, então por isso que eu quero desejar sucesso a você também que tá vendo a gente aí, tá ouvindo a gente, né? Obrigado pela sua companhia, eu espero ter contribuído um pouco, né, contado um pouco da nossa história, que a nossa história possa ser, né? É como eu sempre digo, Neto, a gente tem que procurar os bons exemplos em tudo que faz, né? E modéstia à parte falando, eu acho que a nossa história lá na Sormoc foi um bom exemplo. A nossa história enquanto prefeito foi um bom exemplo, né? Que eu acho que a gente tem que compartilhar. Isso aí não é se achar, não é se engrandecer, mas é compartilhar aquilo que deu certo, né? Eu acho que seria muito egoísmo da nossa parte. Você fala, não, eu fiz isso aqui, mas não quero nem ouvir falar mais. Passou. Não, você tem que compartilhar aquilo que deu certo, os erros, os acertos, acima de tudo os acertos, né? Compartilhar para que as pessoas também se sintam à vontade e encorajadas aí. Né? Às vezes tem muita gente que tem vontade de ser presidente de um rodeio, mas nunca teve a oportunidade, né? Aí eu vendo o nosso programa falando, não, ó, gostei desse jeito aí que o Framboni e o Neto falou, vou ser presidente do rodeio aqui da minha cidade. Às vezes tem muita gente boa aí, querendo ser político, mas nunca teve coragem, né? E vou dizer uma coisa pra você aqui, eu não mudei por causa da política, de maneira nenhuma. Eu não mudei, com todo respeito a quem faz, mas eu não faço política em boteco, né? Eu vou lá tomar uma cerveja com os meus amigos em qualquer lugar, como eu sempre fui. Isso aí não, né? E frequento, mas não faço política lá. Independente de prefeito. Independente de prefeitura, né? Eu faço política nas igrejas, né? Política que eu digo é de ver as pessoas, de conversar, de ouvir as pessoas, sabe? Eu não mudei o meu jeito de ser depois que eu virei prefeito, não. Sempre fui muito coeso, muito correto tudo que eu fiz e continuei. Às vezes a pessoa fala, não, o cara para entrar na política, para se dar bem na política, ele tem que mudar, tem que se corromper, ele tem que abraçar todo mundo, beijar todo mundo. É claro, a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, é claro que você tem que ser aberto para todo mundo, né? Você não pode ter hora para atender celular, você não pode ter hora para atender as pessoas, 24 horas por dia, de segunda a segunda, né? Agora, eu não mudei o meu jeito de ser, não. Os meus princípios continuam os mesmos, né? E eu digo para você que, né, graças a Deus, eu pude contribuir muito para a política do meu município, né? Contribuí muito, mas muito mesmo. Como a política contribuiu muito para mim como pessoa, né? Como a Sormoc contribuiu para mim como pessoa, ela vai moldando a gente, né? Então, que você que viu a gente aí, que ouviu a gente, né, que possa se encorajar também para os desafios que a vida te dá. E digo o seguinte, Neto, tanto a presidência de festas de rodeios espalhados pelo Paraná e pelo Brasil, e tanto as prefeituras do Paraná espalhadas pelo Brasil precisam, né, muito mais, né, de pessoas
coesas, corretas, decentes e transparentes. É assim que nós vamos construir um mundo melhor. Eu sempre digo o seguinte, a nossa vontade às vezes é mudar o mundo, né? Tem muita gente que chega para mim lá e fala assim, ô prefeito, vamos lá para Brasília, vamos lá no... Hoje a coisa da vez é o STF, né? Vamos lá no STF, vamos lá no Congresso. Aí eu falo assim, mas vem cá, como é que tá dentro da tua casa? Você tá educando bem teu filho? Tá educando bem teu filho? Como é que tá a rua que você mora? Qual o relacionamento com os teus vizinhos? Como que é? Como é que é? Você tem ajudado a sua cidade? Tem feito a parte. Como é que você quer... A melhor forma que você pode ajudar é dando bom exemplo àquilo que está à tua volta. Então eu tenho a certeza que eu contribuí muito para os rodeios do Brasil, sendo presidente de uma festa de uma cidade de 9 mil habitantes, e eu sei que eu contribuí muito para o cenário político brasileiro, sendo prefeito de uma cidade de 9 mil habitantes, fazendo muito bem a nossa parte lá. Eu acho que isso irradia, os bons exemplos irradia, como você contribui com o seu programa aqui naquilo que você decidiu fazer. Tá, gente? Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Saúde e paz para todos aí. É isso aí, moçada. Esse aí foi mais um Pod Arena, hoje com Framboni, organizador, presidente da Sormoc de Santa Cruz do Monte Castelo e hoje prefeito municipal. E daqui é igual os anos dele na frente da presidência da Sociedade Rural lá, é só crescendo. Transparência, honestidade e competência tá aqui. Esse é o meu amigo Framboni. Moçada, um forte abraço. Segue nós aí. Gruda de nós nas redes sociais. Framboni, você quer lá nas suas redes sociais? O que tem? O Instagram é Framboni5. 5 porque eu jogava bola, a camisa era 5, viu? Framboni5 o Instagram e os Facebook aí, os Framboni aí. Tem 1, 2, 3, 4 e assim aí, vai. Vai acompanhando tudo. Acha nós lá. Aí, moçada, um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo Pod Arena. Tchau. Valeu. Você acompanhou Pod Arena com o locutor Neto Paraná. O melhor do rodeio é aqui. Transformando emoções em palavras. Segura essa emoção.